pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer e esse é o Logos Reis. E hoje eu falarei sobre o Capitão América, o primeiro Vingador de 2011 e vou fazer um link com o mito da caverna de Platão e consequências de números. Ficou curioso? Então não sai daí, que daqui a pouco eu conto como. Então, gente, o Capitão América, o primeiro Vingador, como eu já disse, é de 2011, é um filme da Marvel. Pra quem não se lembra, esse filme aí, ó. Mas, antes de falar sobre o Capitão América, eu vou falar um pouquinho sobre o mito da caverna de Platão, que é o outro link que eu falei pra vocês que eu ia falar. Platão, um filósofo grego, ele acreditava e escreveu na sua teoria, no seu mito da caverna, que o mundo poderia ser dividido em dois. O mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos e que percebemos por meio das experiências e por meio dos nossos sentidos, e o mundo das ideias, que segundo ele é o mundo perfeito. Mas como funciona isso? Bom, o mundo dos sentidos, o mundo sensível que a gente vive, que é o que a gente vive no caso, né? Segundo ele, é um mundo que pode sugerir muitos enganos, podem suscitar muitos enganos. Por quê? Porque quando a gente avista algo, quando a gente ouve alguma coisa, até que a gente se certifique que aquilo ali é verdadeiro, pode ser que aquilo ali não seja exatamente daquela maneira. Por exemplo, se eu chegar numa academia e olhar de longe pesos, aqueles halteres, sabe? Eu posso pensar assim, nossa, aqueles halteres parecem ter 5 quilos. Aliás, estão juntos lá com os outros de 2, 3, 4, 5 quilos. Aqueles maiores pode ser que tenham 5 quilos. Eu olhei de longe aqueles halteres, certo? Aí pode ser que eu, ao chegar perto dos halteres, pegue um deles, né, que eu pensava que tinha 5 quilos, e o halter não ser feito com o mesmo material que os outros, e ser de um material leve, pode ser feito de isopor. Mas ele estava pintado igualzinho os outros, estava tão bem feito que eu pensei que era um halter igual aos outros. Por quê? Porque eu avistei de longe, o meu sentido me enganou. E apenas quando eu me certifiquei com o meu outro sentido, né, de tocar nele, né, de pegá-lo na mão, que eu quero dizer, que eu percebi, me certifiquei e comprovei que aquilo não era do mesmo material dos outros. O que mais? Eu posso estar em casa e posso ouvir um barulho na rua. E de acordo com o que eu ouvi, eu posso pensar que é um animal. Aí eu posso pensar assim, nossa, parece um barulho de um lobo. Mas como assim? Eu moro, né, numa cidade urbanizada, eu moro no centro urbano de uma cidade. Como pode ser um lobo? Eu abro a porta, olho melhor e na verdade é um cachorro. Gente, sabe aquele velho ditado popular, as aparências enganam? Então, elas podem advir daí, ó, desse mundo sensível que o Platão falava. Por outro lado, do mundo sensível, desse lado tem o mundo sensível, por outro lado tem o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo dos conceitos, que é o que seria o mundo do conhecimento. Por exemplo, quando eu digo o que é um ser humano, eu posso dizer que um ser humano é um animal racional, bípede e que tem um cérebro muito complexo e uma linguagem muito sistematizada. Pronto, dei uma definição de ser humano, mas não dei exemplo nenhum de ser humano. Essa definição é uma ideia perfeita de ser humano, que, segundo Platão, a partir dessa ideia perfeita, nós temos cópias exemplares de seres humanos aqui vivendo no mundo sensível. Como, por exemplo, eu, vocês. Somos cópias, exemplos desse conceito, dessa ideia perfeita. Deu para sacar o que o Platão quis dizer com esses dois mundos, mundo sensível
e mundo das ideias? Pois bem, agora vamos ao que interessa. Bom, o contexto do filme é a Segunda Guerra Mundial. De um lado, nós temos um garoto, o Steve Rogers, um garoto franzino, bem magrinho e com alguns problemas de saúde. E por essa razão, não consegue se alistar para lutar pelo seu país, pelos Estados Unidos. Ele é um garoto do Brooklyn e vive tentando se alistar para poder ir para a guerra. Mas como na primeira vez ele não conseguiu, ele ainda tentou outras vezes. E sempre teve a sua negativa. Por quê? Porque os médicos, os outros militares, quando avaliaram ele apenas por fora. E não levaram em consideração a sua vontade, o seu senso de justiça e o seu desejo de lutar na guerra. Então, um belo dia, ele com seu amigo Bucky Barnes resolveram ir a uma feira mundial, ou melhor, o Barnes o convidou para ir a uma feira mundial. Roger estava muito triste e estava contando para o Barnes a sua vontade, o seu desejo de lutar pelo seu país e defender o seu país. Neste momento, próximo dali, né, vamos dizer assim, um homem estava ouvindo a conversa de Rogers com Barnes. E o Barnes, inclusive, estava tentando convencê-lo que não valia a pena lutar na guerra. O Skinner, esse senhor que estava próximo, na verdade é um cientista que teria um projeto de criar super soldados. E ficou ouvindo ali o Rogers falando. E encontrou algo no Rogers que as outras pessoas não encontravam. Ou seja, ele foi além das aparências e talvez tenha enxergado a essência do Rogers. Aí, como nessa feira tinha um outro posto para se alistar, o Rogers tentou novamente, mas não disse de onde ele era. O Skinner chegou na salinha e perguntou finalmente, porque como ele já tinha tentado se inscrever várias vezes, em cada vez que ele tentou se inscrever, ele colocou que ele era de um lugar. O Skinner perguntou de qual lugar, afinal de contas, era aquele garoto. E aí ele disse, eu sou um garoto do Brooklyn. Ah, então, bem-vindo à guerra. Aí começou a saga de Steve Rogers. Então, no seu recrutamento, Rogers conheceu o coronel Phillips e a agente Carter, que essa também, assim como o cientista Skinner, viu algo no Rogers que outros não enxergavam. O coronel, por outro lado, pensou que ele não era ideal para aquele projeto e começou a falar que não ia dar certo. Queria inclusive que um outro rapaz fosse treinado e que fosse a cobaia, né? Fosse a cobaia daquele experimento de super soldados. Mas Skinner insistiu que o Rogers era a melhor escolha, porque ele era um homem bom e justo, que é isso que ele precisava na verdade. Porque anos atrás ele tinha tentado fazer aquele mesmo experimento e tinha feito de cobaia o que agora seria o soldado nazista Schmidt, que na verdade o seu experimento tinha dado errado, e ele se transformou no Caveira Vermelha, ele se autodenominou no Caveira Vermelha. Schmidt era líder da Hydra. A princípio ele estava ao lado dos nazistas, mas depois ele criou a Hydra. Ele estava atrás, na verdade, de uma joia com incríveis poderes inimagináveis, o Tesseract, que depois a gente veio a descobrir e ver e saber pelos outros filmes, né, que seria a joia do infinito. Com esse objeto, o Schmidt poderia transformar outros super soldados, assim como ele, para aniquilar com o mundo de vez. Porque assim, ó, para o Dr. Skinner, quer dizer, o experimento que foi feito com o Schmidt deu errado, mas para o próprio Schmidt aquilo
o experimento tinha dado muito certo, tanto que ele tinha se transformado naquilo que ele seria, né? Que ele era, né? Uma espécie de monstro. É esse aí, ó, vou mostrar para vocês. Então, gente, mas e agora? Qual a relação disso tudo com sequências de números? Bom, eu falei para vocês sobre o mito da caverna, né? Os dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. Para Platão, então, o mundo das ideias. Existe uma ideia para cada coisa. E a partir dessa ideia, há cópias no nosso mundo sensível, ok? Vamos pensar em soldados. Vamos dizer que existe uma ideia de soldado perfeita, que seria um soldado justo e bom, que seria o próprio Steve Rogers, certo? Mas aí nós temos outros soldados, que são cópias dessa ideia perfeita. O que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer para vocês como que a gente vai enumerar esses soldados nos seus dormitórios fazendo uma sequência de números. Então, agora nós vamos falar da sequência de números. Como vocês estão vendo aí, eu peguei como exemplo os dormitórios lá no exército, né? No caso, as acomodações dos soldados. Vamos dizer que o primeiro dormitório caiba 10 camas. O segundo caiba 12. O terceiro, 10. O quarto, 12. O quinto, 10. O sexto, 12. E assim sucessivamente. O que a gente tem? A gente tem uma diferença onde os dormitórios não são todos com as mesmas número de camas, não é mesmo? Então, qual é a diferença entre um e o outro? A diferença é o número 2. Então, o número 2 que se repete acaba sendo um padrão, né? Então, a gente tem do primeiro para o segundo, a gente tem 10, do segundo para o terceiro, a gente tem 12. Aí, em relação do terceiro para o quarto, 10, do quarto para o quinto, 12, do quinto para o sexto, 10. Sempre tendo como diferença o número 2. Qual é a pergunta? Tá? A pergunta é o seguinte: eu quero saber qual é o sexto número da sequência. Como é que eu faço isso? Eu vou somar o 10 mais 12, o 12 mais 10, depois assim sucessivamente. Mas o primeiro dormitório eu tenho 10, não é? Então eu tenho aqui embaixo, ó. O primeiro é 10, o segundo é 10 mais 12, 22. Depois o terceiro, 22 mais 10, 32. Depois o quarto, 32 mais 12, 44. Depois o quinto, 44 mais 10, 54. E aí o sexto, finalmente, que é o que eu quero saber, 54 mais 12, 66. Essa é a resposta. Então, gente, sobre a sequência de números que eu quis trazer para vocês, é que fora o Steve Rogers, os outros soldados, é como se o Steve Rogers fosse a ideia perfeita e os outros soldados fossem cópias do Steve Rogers, para fazer essa analogia, tá? Aí, para ficar bem claro para vocês, eu vou colocar aqui a diferença entre o Steve Rogers antes e depois do experimento. Antes ele era assim, ó. E depois se tornou assim, o Capitão América. Então, ainda continuando com uma espécie de metáfora, é como se o Steve Rogers fosse apenas o Steve Rogers mais frágil, que eu quero dizer, né? Fosse apenas uma aparência, do nosso mundo sensível, onde os nossos sentidos estão enxergando, mas que podem ter nos enganado, porque na realidade a sua essência seria o de Capitão América aqui do outro lado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Bye!